Se você não teve que jogar bola com as cabeças decepadas dos inimigos, você não teve infância. Concordo que hoje em dia não se ouve essa frase de um avô nostálgico, mas se você fosse nascido 500 anos antes em uma civilização maia, desfrutaria por completo desse tipo de infância. A civilização maia é uma das culturas da história antiga mais surpreendentes e místicas. Pessoas que deixaram para trás grandiosas estruturas arquitetônicas, escrita, conhecimento astrológico e matemático, piadas vulgares, rituais sangrentos e cidades vazias. Para onde foi a civilização maia? Por que um povo tão desenvolvido e progressista simplesmente deixou tudo e se dissolveu na história? Vamos organizar os fatos. Os maias nunca formaram um estado sequer. A estrutura deles era provavelmente uma reminiscência da Grécia Antiga. Muitas cidades-estados separadas, cada uma com seu próprio governo. Às vezes, uma cidade se tornava especialmente poderosa e transferia sua influência para cidades vizinhas. Mas o unido e forte Império Maia não estava destinado a ser criado. No entanto, isso não impediu que essas pessoas dessem saltos incríveis nas esferas científica, econômica, social e cultural. Os maias tinham uma economia de proto-mercado. Os índios não usavam ouro ou outros metais preciosos. Sua moeda era o cacau. Com grãos de cacau você poderia comprar qualquer coisa. Por exemplo, o custo de um escravo era de 100 unidades, e os serviços de uma prostituta eram apenas 8. Sim, havia até bordéis nas cidades maias. Próximo aos bordéis havia estádios. Nesses estádios aconteciam competições incríveis. Após uma invasão bem-sucedida, o time da cidade vencedora lutava contra a equipe da cidade que fora invadida. O prêmio da vitória em tal partida era a vida dos jogadores do time. Somente jogadores profissionais lutavam contra os capturados. E seus rivais tinham chances de vencer, assim como um time bairrista de futebol tem de derrotar o Barcelona. Eles jogavam futebol com conchas de borracha e às vezes com a cabeça do líder da cidade derrotada. Os maias em geral eram fãs de entretenimento sangrento. Eles realizavam muito menos sacrifícios humanos do que tribos indígenas vizinhas, mas em compensação faziam muitos rituais sangrentos e torturas. Para os maias era considerado mau gosto matar uma pessoa sem antes torturá-la até a morte. Eles torturavam não apenas prisioneiros, mas também a si mesmos. Por exemplo, em dias especiais, o rei fazia um ritual em público no qual punha agulhas em sua língua, orelha e pênis. E então ele passava uma corda com espinhos nas feridas, abrindo a ferida e provocando ainda mais sangramento. As pessoas encaravam o ato com admiração e depois corriam para repeti-lo em casa. Você acha que valeria a pena introduzir um ritual semelhante aos políticos modernos? Escreva nos comentários. Os próprios políticos cultivavam seus altos cargos com interesse construindo grandiosas cidades. Os palácios e templos dos maias ultrapassavam até as pirâmides egípcias em tamanho, e as estradas que ligavam as cidades dos maias superavam em número as dos romanos. A propósito, uma pessoa que pisasse em uma dessas vias ganharia um status especial como hóspede. E quem ousasse atacar um homem nestas estradas estaria sujeito a cruéis punições, até a pena de morte. Além disso, existiam dutos de água nas cidades maias e às vezes até redes completas de abastecimento de água para todas as casas. Portanto, as famílias maias não tinham apenas banheiros privativos, mas também sanitários. Os europeus estavam apenas sonhando com esse nível de conforto. Os povos maias adoravam não só descansar em banheiros, mas também fazer piadas. Imagens engraçadas e anedotas dos maias chegaram até nós, envolvendo a exibição de cenas domésticas cômicas. Faziam piadas disso nas quais os maias riam com seus deuses de uma maneira bem grosseira. E é claro, imagens vulgares que retratavam piadas sobre partes íntimas e cenas sexuais. Em poucas palavras, os povos maias adoravam brincar vulgarmente com maldições e serem indecentes. Tudo é como em 2020. Mas então o que aconteceu? Por que uma civilização tão desenvolvida deixou suas cidades e desapareceu subitamente? Os cientistas têm duas versões para essa explicação. A primeira não é uma hipótese ecológica. Essa teoria sugere que a riqueza dos maias invejava os povos vizinhos da América Central medieval. Em particular, os toltecas, que fizeram várias campanhas militares bem-sucedidas, forçando os povos maias a deixarem suas cidades. No entanto, muitos estudiosos rejeitam essa hipótese, acreditando que as cidades maias poderiam facilmente suportar qualquer invasão e resistir a uma ameaça externa.
E se a causa da queda da civilização não foi uma ameaça externa, resta apenas a segunda versão: a ameaça foi interna. Um dos principais problemas na civilização maia foi a infertilidade de suas terras. De El Mirador, uma cidade afortunada com solo pantanoso, a terra era transportada para todas as cidades vizinhas para de alguma forma alimentar as pessoas. Os cientistas puderam descobrir que no final do primeiro milênio veio uma década terrível de seca, e com isso o solo ficou árido e perdeu completamente a capacidade de cultivo. Pessoas de todas as terras vizinhas foram às cidades que também careciam de comida. O problema da fome nas cidades foi intensificado com superpopulação, e onde há superpopulação há conflitos internos. Os famintos povos maias que não tinham nada a perder estavam presos nas cidades como aranhas em uma ribanceira. Uma palavra mal usada era suficiente para a cidade inteira se munir com facas. E assim aconteceu. Os povos maias, que eram invencíveis perante nações vizinhas, se destruíram. Uma série de secas, fome, superpopulação e guerras internas destruíram a população, desestabilizaram a sociedade e exsanguinaram os povos maias. E aos remanescentes do que antes era uma notável e poderosa civilização agora desaparecida, restam apenas suas silenciosas cidades, outrora majestosas. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos novos vídeos. Te vejo em breve.